Estamos ao vivo! E sejam bem-vindos mais nessa manhã, hoje um pouco mais tarde, a nossa devocional matinal. Ontem na verdade, a gente fez o papo de casal, inclusive se você estiver assistindo isso agora ou depois, acho que vale bastante a pena assistir lá, conferir o papo de casal que aconteceu ontem. A gente já fez 11, acho que a gente já começou, eram umas 11h40, e aí fomos até quase 1h da manhã. E foi bem legal. Aí já viu, né? Terminamos tarde, eu fui dormir mais tarde, cadê que eu levantei? Na hora que eu tinha programado, né? Dormi 3 horinhas de sono, não deu, meu corpo não aguentou. Mas o importante é estarmos aqui. Então, ontem nós lemos o capítulo 1, 1 Coríntios. Hoje iremos para o capítulo 2 e vamos... Deixa eu ver se aqui eu estou com a minha anotação. Eu estou tentando tomar umas anotações e tudo. Vamos lá. Como eu falei, a ideia dessas lives, né, devocionais, é trazer um pouco vocês para o meu processo de devocional mesmo, né? No processo de leitura, meditação e estudo também da palavra. E vai ser bem no estilo que eu faço, embora algumas coisas eu tenha buscado até melhorar, né? Por exemplo, escrever não é um dos meus hábitos, eu nunca fui muito de escrever, mas é algo que eu estou querendo construir como habilidade, porque eu sei a importância de se escrever, né? Fora que não só para o processo cognitivo, né? Mas também para poder ter material para depois e lembrar de algumas coisas importantes, né? Mas vamos nessa. Então, começando com oração. Em primeiro lugar, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua manhã, a sua semana. Hoje, aqui, né, no Instagram, a gente... na verdade, inclusive, eu até fiz um pequeno ajuste aí na minha rotina devido a questões técnicas. Então, os vídeos, eles irão... O replay da live vai ao ar no dia seguinte, até cerca de 11 horas da manhã. No dia seguinte, a live que foi postada originalmente aqui no Instagram, tá? Então, bom, daqui a pouco, às 11 horas, vai pro ar o replay da de ontem. E hoje, dia 9 de março de 2021, estamos aqui vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 2, 21. Então não importa quando for que você vai assistir esse vídeo, que ele abençoe a sua vida, que abençoe a sua semana, que abençoe seus projetos, seus planos, e que te abençoe sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Então oremos. Pai, em nome de Jesus, na tua presença, nós nos colocamos mais uma vez, Senhor, e em oração, Senhor. Oração, glorificamos ao seu nome, te exaltamos, te engrandecemos, ó Deus, e te exaltamos, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua graça revelada através de seu Filho na cruz, ó Deus bendito, e na ressurreição, ó Pai. Obrigado, ó Deus bendito, porque esta graça nos alcançou e nos salvou. Muito obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque independente de qualquer coisa, estamos de pé, estamos aqui, temos a Tua presença, Deus, em nosso meio, em nossas vidas, em nosso dia a dia, ó Pai amado, e as bênçãos que o Senhor nos deu, ó Deus bendito, nos prometeu, e da qual a principal é a Tua presença, o Teu olhar, ó Pai amado. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio, o Senhor tem nos ajudado, nos ensinado, Deus. Então, fala conosco, ó Deus, nesta manhã. Usa-nos, Senhor, bendito,
uns para com os outros, ó Pai, nos abençoe. Toma nossa família em Tuas mãos, toma os nossos projetos em Tuas mãos, toma o nosso ministério, serviço que fazemos para o Teu nome em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, abençoa, Senhor, aquilo que o Senhor, ó Deus bendito, tem colocado em nossas mãos para ser feito, que o Senhor nos ajude, que a pessoa do Teu Espírito Santo que habita em nós nos dê graça, nos dê força para fazer da melhor maneira, Senhor, e fazer com empenho, fazer, ó Deus bendito, com todas as nossas forças, fazer, ó Deus amado e santo, o melhor para Ti. Então, fala conosco, abençoa-nos com cada um de nós, ó Deus, e que neste momento, ó Deus amado, o Senhor encontre liberdade. Fala, ó Deus bendito, através desta palavra, que o Senhor, ó Deus bendito, ministrará aos nossos corações. Não tem nada a ver comigo, Senhor, não tem nada a ver comigo. Eu sou só um canal, Pai. E é o Senhor, ó Deus bendito, quem vai falar. É o Senhor, ó Deus amado, quem vai usar. É o Senhor, ó Deus bendito, quem vai ministrar nessa manhã. Então, fala comigo, fala conosco e manifesta a Tua glória, a Tua graça, a Tua presença, Deus bendito. Não só aqui, mas em cada lar, ó Deus, daqueles que estarão vendo, não só hoje, não só agora, Deus bendito, mas pode ser esse vídeo em gravação, ó Deus bendito, através do IGTV, através do YouTube ou qualquer outra mídia que exista, Deus, que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão, ó Deus bendito, conectados nesta transmissão, ó Pai, que o Senhor, ó Deus bendito, abençoe cada lar, ó Senhor, com a Tua presença, com a Tua habitação. Visita, Senhor, os Teus filhos e nos ajude, nos abençoe. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2, e nós vamos fazer então agora o início da leitura. Deixa só o carro sair da garagem que eu continuo. Enquanto isso, você vai achando aí a passagem, tá? 1 Coríntios, capítulo 2. O carro está saindo da garagem. Olá, seja bem-vindo. Tudo bem? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Na verdade, eu não sei se é bem-vindo ou bem-vinda. Eu não sei quem é que está aí conectado. Então, nós vamos começar agora. Fizemos um momento de oração e agora nós vamos começar o momento número 2, né? O momento número 2 dessa manhã devocional, que é a nossa leitura. Depois iremos para o terceiro momento, que é a meditação da palavra. E por último, encerraremos com oração novamente. Tá? E que Deus abençoe as nossas vidas. Bom, o carro já saiu, agora podemos continuar. Então, 1 Coríntios capítulo 2, se você tiver com uma Bíblia aí, quiser me acompanhar, 1 Coríntios está logo depois do livro de Romanos, tá? E que é depois do livro de Atos, que é depois dos Evangelhos, então fica mais fácil assim, tá? E fazendo a leitura diz assim: vamos começar de novo. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para nossa glória.
Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas e até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem? Isso. Que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, da mesma maneira como a gente fez ontem, e é a dinâmica que vai ser conduzida em todos os devocionais, que, se Deus assim permitir, vão ser diários por tempo indeterminado, né, durante esse período aí da manhã, entre 6 e 9 horas da manhã, né, até as coisas ajustarem aqui, vai ser assim. Minha pretensão é que seja sempre por volta das 6, 6h30, começando, né, a gente leve um tempinho aí juntos, compartilhando da palavra, mas como os meus horários ainda estão se ajustando, então eu estou demarcando aí entre 6 e 9 horas da manhã. Tá bom? Amém. Graças e paz, Meire. Então é você que está aí conectada. Um grande abraço aí para o Robson. Tá? Que Deus abençoe sua vida, o seu dia, seu trabalho, né? O trabalho de vocês aí, em nome de Jesus. Então, vamos nessa. Então, como eu estava falando, nosso momento devocional, eu vou fazendo os comentários conforme eu vou olhando novamente o texto que nós lemos, e pode ser que eu consiga concluir o capítulo inteiro em termos de comentário, ou pode ser que não, tá? Eu também não quero ficar aqui o dia inteiro. Tem texto. Ontem, por exemplo, a gente começou a ler o capítulo 2, o capítulo 1, lemos o capítulo inteiro e viemos para o comentário. Quando eu cheguei no comentário e comecei a ler, e o Espírito Santo começou a comunicar, a falar, eu parei no versículo 2, não consegui avançar. Eram 31 versículos, eu só consegui chegar no segundo, e aí já tinha estourado o horário, eu encerrei a live. Então, mas foi muito produtivo. Então esse é o propósito. Se por acaso você que está assistindo vê um desses vídeos devocionais e falar, poxa pastor, mas teve um trecho aí da palavra que eu li, que a gente leu junto, e eu não entendi direito, ou então eu queria um pouco mais de detalhes, mais profundidade, manda nos comentários, né, seja desse vídeo, né, ao vivo, seja no IGTV, seja no YouTube, aonde for parar esse vídeo, manda nos comentários, poxa, eu quero saber mais sobre esses versículos especificamente, ficou confuso para mim, eu não entendi, ou qual é a relação dele com o restante da Bíblia. E aí eu volto, gravo um outro vídeo, eu faço uma live específica para falar sobre esse conteúdo, tá bom? Então, vamos nessa agora, continuando sem mais delongas, né, como costumamos dizer. Então, eu mesmo, voltamos lá para o versículo 1 para a gente fazer o comentário. O apóstolo Paulo, ele começa na verdade esse texto é uma continuação do primeiro capítulo, obviamente, né, porque é uma carta, né, e ele é uma continuação bem direta, porque ele está dizendo, ele não tem uma mudança de linha
de linha de raciocínio. Ele está falando no capítulo 1 sobre a sabedoria e o poder de Deus, sobre como Cristo, né, Jesus é a sabedoria e o poder de Deus. Ele vem mostrando que existem pessoas, né, que se escandalizam na cruz de Cristo. Ele diz que a cruz ela é um escândalo para os judeus e ela é loucura para os gentios, porque as pessoas não conseguiam entender aquilo que estava acontecendo. Afinal de contas, para os judeus, a crucificação era o maior ato de condenação e também de maldição, porque a palavra de Deus, né, lá no Antigo Testamento dizia: maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E na verdade isso é glória para nós, porque Jesus, ao se entregar para se tornar maldição na cruz, ele anula a maldição que estava sobre nossas vidas, né, até o momento em que encontramos com ele. Então, mas para os judeus isso era uma loucura, né? Era uma loucura não, isso era um escândalo. Como assim? A cruz é o ato mais terrível e mais maldito que existe, né, para um ser humano passar por ele. E outra coisa, para os judeus era loucura porque eles estavam buscando sabedoria, eles queriam palavras humanas. Aí você pega a cruz de Cristo, para eles parecia um ato de fraqueza. Como assim? O cara morreu, né? Esse tal de Jesus aí que vocês estão falando morreu na cruz. Como é que pode isso daí ser algum tipo de sabedoria ou algo parecido, ou isso ter alguma coisa a ver com a divindade, com Deus? Não, isso daí esse cara morreu, está morto, acabou, né? Então, para eles é loucura ficar falando de cruz e que a gente tem que carregar a nossa cruz e que Jesus, para provar o seu amor e provar a sua... e cumprir o seu chamado, ele foi para a cruz, porque os gregos eram um povo guerreiro, né, de conquista. Então, para eles era tipo sabedoria de um lado e força e varonilidade, heroísmo do outro. Então, a pessoa que venceu não é a que morreu numa cruz, a pessoa que venceu é que derrotou todo mundo, acabou com todo mundo e conquistou impérios. Então, isso era o correto para eles, né? Então, para eles era uma loucura. E aí, nesse ponto, o apóstolo Paulo, antes de terminar o capítulo 1, ele começa a falar sobre aqueles que... como ele se apresentou, na verdade, né? Então, ele fala que algumas pessoas, né, que as pessoas que estavam lá entre os coríntios, eles eram pessoas comuns, no geral eram pessoas comuns, ninguém era muito sábio, muito poderoso, muito nobre, eram pessoas comuns e que foram abençoados com a graça de Deus. E aí ele vem falando que Deus escolhe as pessoas comuns para confundir aquelas pessoas que acham que são, ou que até mesmo diante da sociedade são alguma coisa. E aí ele, no final, ele arremata dizendo: e Deus faz essas coisas para que ninguém se glorie em si mesmo, para que todos, né, se gloriem em Jesus. E aí ele termina o versículo 31 dizendo: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. E aí a gente entra no capítulo 2. No capítulo 2 ele diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Então, e é interessante porque a igreja de Corinto, né, eu falei aqui no primeiro vídeo, Corinto é uma cidade da Grécia, né, e o povo grego, ele era um povo muito... a gente sabe, até pela história da humanidade, que eles são considerados assim, o berço da sabedoria humana, né, o berço da filosofia, das ciências, da matemática. Era na Grécia, né, assim, foi na Grécia que se concentrou os maiores e os mais antigos, mais famosos filósofos, né, a terra de Aristóteles, Emineu, Diógenes e como é que é o nome? Aristóteles, Platão, Sócrates e esses outros filósofos também, que eu já esqueci todos eles. Acho que Arquimênides, acho que também. Bom, e uma série de filósofos matemáticos, físicos, e que deram os pontapés iniciais para as ciências se desenvolverem no mundo afora, né? Então, a Grécia era o berço realmente do que era o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, a instrução da humanidade.
E eles ficavam assim, abismados, sabe, com as coisas diferentes, eles ficavam atrás, indo atrás. É tanto que quando o apóstolo Paulo vai pregar em Atenas, né, ele sobe no Areópago lá, né, eu tive a oportunidade de ter ido lá na Grécia e ver os lugares, né, as ruínas dos templos e tudo. E assim, o Areópago ele era um local onde ele tinha um conjunto de terra em volta, mais baixo, e tinha como se fosse uma montanhazinha, né, onde as pessoas que iam discursar subiam ali para falar com a multidão. E assim, as pessoas se reuniam ali todos os dias para poder ouvir alguém contar novidades, alguém falar sobre coisas interessantes, coisas importantes, coisas de sabedoria. E aí o que acontece? Quando o apóstolo Paulo ele vai para a Grécia, muito estrategicamente, o apóstolo Paulo ele faz o quê? Ele começa, antes de começar a pregar, até porque era um povo diferente, um povo estranho, de outra nacionalidade, não era o povo romano que ele estava habituado, muito menos os judeus, então era um povo diferente. Então o que ele faz? Ele entra na cidade e ele começa a circular na cidade, ele começa a visitar os lugares, ele começa a observar os templos, os monumentos aos outros deuses, ele começa a verificar a vida das pessoas e ver como eles eram curiosos e tudo. E aí quando ele chega no ponto onde Deus direciona, agora começa a falar. Então, para ver, é o primeiro ponto, né, para ver como o trabalho de um cristão, e principalmente de um cristão que trabalha com missões, e assim, na verdade todos nós temos a missão, né, a comissão do Senhor Jesus Cristo de ir pregar o Evangelho. E aí especificamente as pessoas que trabalham com missões de ir até determinados lugares e povos, mas isso se aplica também para nós no nosso dia a dia, mostra como nós devemos usar a inteligência que Deus nos deu, direcionada pelo Espírito Santo, para fazer a obra dele com maior eficácia. Então, o apóstolo Paulo dá um exemplo para os missionários de como os missionários deveriam, primeiro, antes de entrar e sair falando qualquer coisa, entender como funciona a mente daquele povo, entender como funciona a cultura daquele povo. Por quê? Porque comunicação, eu já falei isso em diversos vídeos mais técnicos, né, falando sobre comunicação, linguagem e outras coisas mais, mas comunicação é a arte e o processo e a ciência de transmitir o que está dentro da minha cabeça para outra pessoa, de transmitir a mensagem que eu tenho aqui para outra pessoa, de maneira que ela entenda com o máximo de fidelidade o que eu tinha na minha cabeça inicialmente. Então, quando nós recebemos uma palavra de Deus para alguém, nós vamos ter a responsabilidade de usar a cognição, a inteligência que Deus nos deu para transmitir isso para o outro, de maneira a comunicar a mensagem. Então, só que para que o outro entenda, eu tenho que comunicar de uma forma que ele entenda, porque senão ele pode acabar não entendendo. E aí a culpa vai ser nossa. A culpa não, mas a responsabilidade vai ser nossa. E aí o que acontece? Ao entregar essa mensagem, eu vou comissionar a minha cognição, a minha mente, o meu coração naquele momento ali, para entregar a mensagem da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Então, o que acontece? Então Deus entrega uma mensagem, mas cabe a nós, e obviamente a gente vai submeter a nossa cognição, a nosso processo mental ao Espírito Santo, mas cabe a nós organizar e entregar. Então, o que o apóstolo Paulo faz? Ele observa como funciona a vida daquele povo, ele observa como eles pensam, como eles agem, como eles se comportam, né? E quando ele entrega a mensagem, ele entrega uma mensagem completamente adaptada àquela realidade. Jesus mesmo já fazia isso, quando ia falar, ele falava, para ensinar o povo, ele falava sobre pesca, ele falava sobre plantação, ele falava sobre criação de gado, ele falava sobre negociação e tantas coisas mais. Por quê? Porque ele falava de uma forma que as pessoas iam entender. Ele falava usando a linguagem que as pessoas iam entender, que estavam habituadas. Entendeu? Então, cabe a nós utilizar esse processo para também potencializar
aquilo que Deus entregou para nós e ser o mais claro possível para as pessoas que estão ali junto com a gente. Tá? Então, bom, então o que o apóstolo Paulo faz? Ele sobe no Areópago, né? Ele começa a falar do Evangelho e as pessoas ficam interessadas no que ele está falando e tudo, e aí as pessoas vão e levam ele até o Areópago, que era um lugar de discurso, né? E colocam ele para subir no Areópago, porque antes ele ficava pregando, né, nas praças e tudo, ele fala, não, vai lá, vai para o Areópago, que a gente quer ouvir você, a gente está curioso a respeito dessas coisas novas que você está falando para a gente. E aí o apóstolo Paulo começa a pregar e ele fala, eu vejo que vocês, irmãos, são em tudo muito supersticiosos, porque por onde eu passei eu vi templos e monumentos e altares para todos os deuses. Inclusive eu vi que vocês levantaram um altar a um tal ao Deus desconhecido. E eu quero falar com vocês o seguinte, é sobre esse Deus que eu vim pregar, é sobre esse Deus que eu vim falar aqui. E aí ele pega esse gancho, percebe? Ele pega esse gancho na cultura deles para entrar com a mensagem do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, direcionado por ele, e muito perspicaz, né? Usando a inteligência que ele tinha, ele criou uma brecha, vamos dizer assim, na cultura deles para entregar a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. E aí o que acontece? Ele prega essa mensagem, só que ele mostra até no capítulo 1 que ele não vai ali para tentar convencer os homens com sabedoria humana de Jesus, né, e como era Jesus. Não, ele começa a pregar na cruz, ele começa a pregar como foi a vida de Jesus, e começa a pregar o que Jesus fez e qual foi o projeto, o plano e tudo. E com isso, alguns irmãos, né, muitas pessoas se tornam irmãos ali e se convertem ao Senhor. Nesse momento, né, do capítulo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele já começa dizendo, eu não fui a vocês pregar com sabedoria humana, mas eu fui entregar a mensagem da cruz, a mensagem, né, o mistério ele chama, né, de um mistério de Deus. Né? No versículo 2 ele fala, eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Porque Jesus, o apóstolo Paulo, quando ele chega ali, ele não está querendo argumentar e convencer ninguém com apologética e lógica humana e nada disso. Ele entra ali e começa a pregar o Evangelho, simplesmente pregar o Evangelho. Simplesmente pregar o Evangelho. Então, você já está ouvindo no fundo o Josué chorando, a Rita deve estar deve ter acordado ainda há pouco, não está. Ela vai pegar ele lá, ver se está querendo mamar. É que é assim, ele acorda, aí começa. No início ele estava bem, estava brincando e tal. E quando bate a fome, ele começa a chorar. E a Rita levanta. Só que às vezes precisa beber uma água, precisa tomar um remédio, precisa ir ao banheiro, aí nesse meio tempo a criança chora. E ele chora mesmo. Chora com vontade. Né? Então, para a gente poder caminhar aqui e ir para a conclusão, né? Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, nesse momento, ele está dizendo, eu estive com entre vocês, não com discurso eloquente, nem com muita sabedoria humana, para lhes proclamar o mistério de Deus. Por quê? Existia uma divisão entre o povo de Corinto, entre os irmãos de Corinto, né? Que uma galera estava dizendo assim, eu sou do apóstolo Paulo, aí o outro falando, porque eu sou de Apolo, aí o outro dizendo, não, porque eu sou de Pedro, aí o outro dizendo, não, eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo já começa no primeiro capítulo dizendo assim, por acaso Jesus está dividido? Por acaso eu morri por vocês? Vocês foram batizados no meu nome? Eu fui crucificado por vocês? É claro que não. E aí ele vem dizendo, né, vem demonstrando isso. Por quê? Porque o povo grego já tinha isso enraizado, né? Essa coisa de dizer que não, porque o fulano de tal me atrai mais, o fulano de tal. Então, assim, de escolher os partidos, né? Eles estavam levando isso para dentro da igreja. E assim, por exemplo, o tal do Apolo, né? O Apolo que foi um missionário que é citado aqui, né, na primeira carta aos Coríntios, foi um homem de Deus muito eloquente.
era um homem de Deus, foi uma pessoa que tinha ele era muito inteligente, ele era muito eloquente, ele falava com muita eficácia, com muita veemência. E a estratégia que Deus usou na vida dele para ganhar os corações e as mentes daqueles com quem ele falou, foi através da inteligência, foi através da eloquência, foi através dos discursos. Então ele entrava nos lugares e começava, nas sinagogas e tudo, e ele começava a debater com os irmãos e a convencer, a demonstrar, na verdade convencer, ele demonstrava pelas escrituras como tudo aquilo que aconteceu com Jesus e quem Jesus foi confirmava que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Então, Apolo, ele tinha essa característica, essa peculiaridade, de usar esses dons naturais que Deus permitiu que ele tivesse, que era da inteligência, da arguição, da eloquência, da comunicação, para levar o evangelho adiante. Então isso mostra que não é errado, tá? Pelo contrário, isso pode ser muito útil, desde que você não se fundamente somente nisso, tá? Então Apolo, ele usou isso e ganhou muitas almas para Jesus e ajudou muita gente a se alicerçar no Senhor, né? Agora, o que o apóstolo Paulo ele vem dizendo ele entra falando justamente sobre isso. Por quê? Porque ele queria mostrar para aqueles gregos, para aqueles irmãos que eram gregos, que isso não é o ponto mais importante. A eloquência, a inteligência não é o ponto mais importante. É justamente sobre isso que ele está falando. Não para combater Apolo, não para recriminar Apolo, não para dizer que Apolo estava errado, não, mas para mostrar para eles que eles estavam errados em ficar criando divisão por causa da cultura que eles carregavam em si mesmos. Porque era a cultura grega que dizia para eles que eles tinham que valorizar mais quem tinha mais inteligência e mais arguição, mais argumentação, mais eloquência, do que quem tinha menos, né? Então, eles, por causa da cultura deles, por causa dos padrões que eles carregavam em si mesmos, por causa da forma como eles foram criados, eles estavam criando divisão no corpo de Cristo. E isso é terrível. Isso é terrível. Então o apóstolo Paulo ele traz esse entendimento aí para nós e mostra como tudo isso... Só fui olhar aqui. Tá? E mostra como tudo isso é irrelevante diante de Cristo Jesus, né? E aí ele continua, e foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, repara, o apóstolo Paulo novamente ele enfatiza com força que a nossa fé não é para ser baseada no que o meu entendimento contempla. A minha fé, a nossa fé, ela tem que ser baseada no poder de Deus e naquilo que Jesus Cristo, através do poder de Deus, consumou na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo ele vem dizendo que ele não foi diante deles assim com muita eloquência e muita arrogância e muito cheio de si mesmo, dizendo: olha, eu sou o grande apóstolo Paulo que já ganhei muitas almas para Jesus, eu fui instruído por Gamaliel, eu tenho muita inteligência, eu tenho muita sabedoria, eu posso compartilhar com vocês e mostrar para vocês como é grande o poder de Deus e a sabedoria de Deus e querer convencer eles através disso. Não, o apóstolo Paulo, ele diz: eu fui com fraqueza, temor e muito tremor. Ou seja, ele se colocou como um ser humano normal, ele se colocou ali na posição de alguém que estava completamente disposto, entregue ao Espírito Santo. Ele foi ali diante deles como alguém que estava ali para servi-los, e não alguém que estava ali para ensiná-los, para doutriná-los. Com fraqueza, temor e muito tremor. Por quê? Porque ele sabia qual era a responsabilidade de uma alma. E quando ele foi com esse cuidado. Tanto que ele diz: minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. E ele podia fazer uma pregação baseada na sabedoria humana, em palavras persuasivas? Claro que podia, era o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo era um homem de muita inteligência, de muita verbosidade, né? De muitas palavras bonitas. Ele era muito estrategista, né? Muito estratégico, ele era muito sagaz também, muito perspicaz, ele era um homem muito instruído, ele conhecia muito da palavra de Deus, tanto que ele foi instruído, né, por Gamaliel, a maior autoridade teológica, por assim dizer, daquela época. E ele era tão bem posicionado, por assim dizer, em termos das capacidades que ele tinha, né, que Deus permitiu que ele desenvolvesse, que ele ainda jovem já fazia trabalho que muitos adultos não faziam. Ele ainda jovem, ele tinha responsabilidades grandes dentro da hierarquia dos fariseus lá, e dentro da hierarquia, né, dos judeus, do grupo judeu, que eram os fariseus, que ele pertencia. Ele tinha autoridade romana também, então assim, ele tinha total possibilidade, capacidade de chegar ali, batendo no peito e dizendo: eu sou, eu aconteço, eu faço. Poderia usar palavras eloquentes e tudo, mas não, ele diz: eu quis vir entre vocês para que a fé, do jeito que eu vim, para que a fé de vocês não repousassem em mim, que vocês se convertessem a Jesus, não por minha causa, não porque eu ensinei alguma coisa demais. Porque, e detalhe, isso é muito importante, tá? Tem muita gente que corre esse risco, né, de aceitar Jesus porque ouviu um grande pregador, uma grande mensagem, né, e quando aceita Jesus, ele fica meio que dependente disso. Fica dependente na verdade, por dois motivos, né? Ele fica dependente de que a pessoa que vai pregar ou vai ministrar a palavra para ele seja tão eloquente, tão inteligente, tão preparada quanto aquele primeiro pregador que pregou para ele, ele ouviu a mensagem e que arrebatou o coração dele para Cristo. Na verdade, o Espírito Santo usou aquele homem ou mulher como canal para levá-lo para Cristo. Então, ele fica esperando que todo mundo pregue igual. Que todo mundo faça como é que eu posso dizer? Que todo mundo tenha o mesmo estilo de pregação, ou melhor, né? E que satisfaça a sua cognição, a sua mente, a sua lógica humana, para que ele não só entenda a palavra, mas que ele saia que ele saia cognitivamente satisfeito dali, né? Logicamente satisfeito. E isso limita muito o potencial do homem. Por quê? Porque Deus, ele se manifesta de múltiplas maneiras e usando múltiplas pessoas. Então ele tanto vai usar alguém super preparado, eloquente, tudo, que apresenta argumentos lógicos fantásticos, como ele vai usar uma pessoa simples que pouco conhece de comunicação, de linguagem e de estratégia e da Bíblia, que não é nem tão eloquente, mas que tem uma palavra de Deus. Então a gente tem que estar aberto para receber a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele coloca isso de maneira muito exemplar. Ele fala: a nossa fé tem que estar baseada em Cristo. E naquilo que ele faz por nós, tem que estar baseado na palavra e na cruz do Senhor Jesus Cristo, não na forma eloquente do pregador falar. E de outra maneira, isso pode afetar o cristão, e principalmente o novo convertido, de uma outra... e também de uma outra maneira, isso pode afetar o novo convertido. Como? Achando que ele, para pregar, ele precisa ser tão eloquente quanto aquele pregador que ele ouve, ou que ele ouviu alguma vez, ou que ao ouvir pregar levou o coração dele para Cristo. Porque a pessoa fica assim: nossa, essa pessoa, ela é tão inteligente, é tão, né, instruída, um dia eu ainda vou pregar assim. E aí vira um meta, e o que não é ruim é bom. Só que aí o que acontece? Isso trava ele, engessa ele, porque ele acha que só dá para pregar o evangelho se for daquele jeito. Só que a pregação do evangelho é boas novas. Evangelho são boas notícias. Evangelho são as notícias de grande alegria que Jesus traz para nós ao morrer na cruz, ressuscitar, nos prometer a vida eterna, nos prometer voltar para nos levar para habitar eternamente com Ele, e
transformar, né, e as boas notícias do que Ele está fazendo em nossas vidas, as transformações que Ele está fazendo. Então, Evangelho e a pregação do Evangelho deve consistir muito mais, como ele falou, não é em palavras persuasivas, não é em lógica humana, deve consistir muito mais no poder de Deus manifestado através de nós e em nós, na nossa vida, gerando mudança, transformação. Evangelho tem a ver com anunciar o Evangelho tem a ver com anunciar a obra de Cristo na cruz e a obra de Cristo em nós. O que Jesus já fez na sua vida? Quais foram as mudanças fundamentais que Ele já operou? Quais as coisas difíceis que Ele já realizou em você? Às vezes é uma mudança de forma de pensar, é uma mudança de forma de sentir, é uma mudança de posicionamento, de decisão, de direção, é uma esperança que você não tinha que passou a ter. O que Jesus já fez na sua vida? É sobre isso que você deve falar, é sobre isso que você deve pregar, é isso que você deve anunciar. Essas são as boas notícias que você deve levar mundo afora. Obviamente que com o tempo você vai conhecendo mais a palavra e vai desenvolvendo o seu estilo de ministração, o seu estilo de pregação. E é nesse momento que você vai começar a ter uma abrangência maior na hora de comunicar a verdade do Evangelho. Mas o fato é que não muda é que a verdade do Evangelho que você deve comunicar tem que ser a manifestação do poder de Deus, não só de maneira sobrenatural nos dons do Espírito, com visão, revelação, profecia, cura, milagre, palavra de sabedoria, de conhecimento, não só nisso, mas também o poder de Deus e principalmente através do poder de Deus manifestado na sua vida. Na sua vida. O que Deus fez por você? Que você pode compartilhar com alguém e abençoar a vida dessa pessoa e levar ela a crer em Jesus, a ela desejar esse Jesus. As pessoas, elas estão sedentas não só por ouvir da história dos personagens bíblicos e como Deus fez milagrosamente grandes coisas na vida deles. Elas estão muito mais sedentas em saber como Deus poderosamente tem agido na sua vida, no seu dia a dia, na sua família. Porque elas querem contato com uma pessoa real, elas querem entender que Deus pode fazer isso nos tempos atuais. Então, o que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem feito na sua vida? Então, por exemplo, eu vou contar um testemunho. Vou contar um testemunho que foi algo que aconteceu ontem, na verdade, se concretizou ontem. Deus agiu poderosamente nas nossas vidas. A gente foi participar da Santa Ceia, do Santa Ceia, o Senhor. Então, a gente estava no momento de adoração, de celebração e tudo, estava todo mundo muito bem. E de repente, quando a gente está voltando para casa, o meu filho, o mais velho, Isaac, ele fica... a gente começa a perceber que ele está com febre. E a gente já ficou preocupado, por causa disso. Ele falava o que aconteceu, que não tem nenhum outro sintoma, não sabe o que é e tudo. E assim, podia ser só, podia ser uma garganta inflamada, alguma coisa, eu acho que era até por aí mesmo. E assim, a gente não teve contato com ninguém, a gente manteve a distanciamento, a gente estava bem dentro das normas e tudo, mas ele acordou bem e de repente ficou com febre. E aí a gente chegou, oramos por ele, apresentamos ao Senhor, apresentamos também ao Senhor o remédio, que ele ia tomar um antitérmico, tomou o remédio, passou um tempo, a febre foi embora. E aí, nisso, eu comecei a orar, na verdade, assim, nesse momento não. Aí a febre foi embora e tudo aconteceu. Depois disso, no final, passado umas 6 horas que ele tomou o remédio, a febre voltou. E aí, nisso que a febre voltou, a gente orou de novo o remédio, entregou, repetimos o processo inteiro, oramos por ele, demos o remédio, e ele passou um tempo, foi de novo a febre embora. Ele dormiu, e aí a febre estava saindo. Nisso, a gente orando aqui, eu pedindo ao Senhor tanto por ele quanto pelas outras pessoas que tiveram contato, porque a gente tem contato aqui com a minha sogra, com o próprio Josué, que é pequenininho e tudo, e eventualmente alguém mais que tenha
passado por aqui e tido contato com ele, e por ele. E aí pedindo para Deus guardar, livrar, né, curar. A gente não sabia o que era, se era alguma coisa ou não. E aí, beleza, aconteceu que o tempo passou, a noite passou e a gente entrou, né? A gente no domingo de manhã aceitamos, né, durante a ceia, aceitamos um desafio que o nosso pastor lançou para a igreja, de um propósito, né, buscando mesmo santificação, buscando resposta de Deus, milagres e tudo. E aí, nesse momento, quando a gente entrou no propósito, né, e aí foram dois momentos, na verdade, né, um momento meu, né, na individualidade, e um momento da minha esposa também, na individualidade dela, que acordou de madrugada e começou a orar também, e aí orou pelo Isaac várias vezes também de madrugada. E aí, eu não lembro agora se foi no início da madrugada, por volta de meia-noite, se foi já de manhã, que eu, durante o propósito, ali meditando na palavra, nas questões do Senhor, orando, falando com Deus, eu lembrei do direcionamento do propósito, que era sobre milagres também. E aí, nesse momento, eu reuni o máximo de ousadia e de fé que eu tinha dentro de mim e falei: Senhor, eu te peço que esse seja o primeiro milagre que o Senhor vai realizar dentro desse período de 21 dias e que seja a cura completa do Isaac. Que ele seja completamente restabelecido em nome de Jesus. E aí, quando o Isaac acorda, depois, né, na verdade ele acordou, eu estava aqui fazendo a devocional de ontem, quando ele acorda eu subo, tudo, eu vou medir, né, vou abraçar ele, dar um beijo e tal, não sei o quê. Eu checo a temperatura, nada, nenhum sintoma, nenhum resquício, nada aconteceu. Nada mais acontecendo. E muitos podem dizer assim: mas isso não foi só uma febrezinha, né, que veio, voltou, talvez por uma friagem que ele pegou e tal. Pode até ser, ou pode não ser. E eu não queria pagar o preço para quê? Para ver se era ou se não era. Então eu orei, eu clamei ao Senhor e Deus fez. É isso que eu creio. Tá? E é isso que eu estou compartilhando. Esse compartilhamento que eu estou fazendo com você, do que Deus fez na vida do meu filho, através de uma oração, não porque eu seja alguém, eu seja alguma coisa, ou faça algo demais, mas simplesmente pelo fato de que Deus é Deus, e Ele faz, Ele está buscando que nós façamos aquilo que Ele deseja. Tá? Então, Deus é Deus. Então, o que acontece é o seguinte, são essas coisas, pequenas ou grandes, que Deus deseja que você compartilhe. Isso é Evangelho. Evangelho é a manifestação do poder de Deus também na sua vida e através da sua vida. Tá? Então, é assim que se prega o Evangelho. Se prega o Evangelho falando do poder de Deus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Né? Que as nossas palavras devem consistir em demonstração do Espírito Santo. Amém? Então... Bom, existem muitas outras coisas mais para falar, né, sobre o capítulo 2. Como eu falei, a gente não vai, nem sempre a gente vai chegar até o final do capítulo. A gente vai ler o capítulo inteiro, mas nem sempre a gente vai chegar ao final do capítulo, dado a limitação de tempo que nós temos. Então, no restante do capítulo ele vem falando sobre a sabedoria de Deus, ele mostra como Deus planejou grandes coisas ao nosso respeito, e coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem a mente do homem conseguiu contemplar e imaginou. Deus preparou para aqueles que o amam, e ele mostra que, e ainda confirma dizendo, ele não mostrou, né, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente contemplou, imaginou, mas ele revelou a nós por meio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo conhece tudo de Deus e está em nós. Né? E aí ele conclui dizendo, né, que quem é espiritual e busca, né, entender as coisas espirituais através do Espírito Santo, ele discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido, porque a palavra, aí ele cita no último versículo do capítulo 2, no versículo 16, ele fala: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, temos o Espírito Santo, a mentalidade de Cristo e o Espírito Santo, né, para nos mostrar como Deus pensa, o que ele fala, como ele faz, o que faz e por que faz. Né? Embora nem sempre Deus dá a direção e o entendimento de tudo, mas Deus ele se revela a nós
diariamente, se nós criarmos esse hábito, essa rotina, essa cultura de um relacionamento profundo e próximo a Ele, Deus ele vai fazer em nós cumprir-se a sua vontade e vai nos ensinar grandes coisas. A palavra de Deus, inclusive, ela diz no outro texto assim, por acaso o Senhor falando, por acaso eu faria alguma coisa e não revelaria aos meus profetas? Então, Deus ele tem prazer em compartilhar com aqueles que são seus mensageiros. Profeta é um mensageiro, né? Seus mensageiros aqui na terra, aqueles que são chamados por Ele, seus filhos, seus embaixadores aqui na terra. Deus ele tem prazer em compartilhar conosco aquilo que Ele vai fazer. Então, para isso basta que a gente se apegue a Ele e crie um relacionamento, uma rotina, uma cultura de relacionamento com o Senhor. Amém? Então, Deus, Ele nos deu o Espírito Santo e Ele nos tem ensinado tudo aquilo que nós precisamos entender para viver uma vida cristã eficaz, uma vida cristã que o agrade, um relacionamento profundo, próximo e sincero. Amém? Então, com isso, eu finalizo a nossa devocional de hoje. Agradeço a presença de todos. A Meire passou por aqui, a Keila, pelo que eu vi aqui, a Lili Almeida também, e a Kelly, inclusive, Kelly, a gente já vai se falar. Né? Eu e Rita está se preparando lá em cima. Né? Vamos falar com vocês já já. Tá bom? Que Deus abençoe seu dia. Em nome de Jesus, nós vamos terminar como, né, eu já falei no início, com oração, para que o Senhor não só faça com que essa palavra encontre o seu coração e traga conforto, direção, paz, sabedoria, mas que também o seu dia seja plenamente abençoado pela presença poderosa e que tudo preenche do nosso Senhor. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, na tua presença, mais uma vez, ó Deus, nos colocamos em oração, te agradecendo, Deus, por esses momentos, ó Pai, que vivemos juntos aqui, ó Deus, em devocional, Pai. Obrigado por esta oportunidade, obrigado, Deus bendito, porque o Senhor está fazendo em nossas vidas e ainda fará. Deus amado, que este tempinho, ó Deus bendito, que temos vivido aqui, ó Pai, que o Senhor direcionou o meu coração, a minha mente, a estar aqui dedicando para falar da Tua Palavra, para compartilhar aquilo que o Senhor tem para nós, para os Teus filhos, que esse tempo, ó Deus, seja sempre um tempo bom e que seja uma semente na vida de muitos, ó Senhor. Pai amado, que o Teu nome seja exaltado, que a Tua glória, Deus bendito, resplandeça sobre nós e sobre cada um daqueles que será alcançado, Deus, seja agora no ao vivo, seja posteriormente, ó Deus, quando for compartilhado, seja aqui no IGTV ou seja no YouTube, ó Pai, ou em qualquer outra mídia, que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor, ó Deus bendito, faça com que o nome, ó Deus, do Senhor seja exaltado e que a Tua glória, Deus, resplandeça sobre nós. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos, abençoa, Senhor, o nosso dia com a Tua presença, que o Senhor nos acompanhe, nos direcione e faça valer a Tua vontade em nós, em nossas vidas, ó Pai, nos ajude, ó Deus Santo e Poderoso, a exercitar a nossa fé e a fazer o que o Senhor deseja, Deus bendito, em santificação. Muito obrigado por tudo. Pedimos e agradecemos, crendo que o Senhor não só está e estará conosco, mas que fará maravilhas entre nós. Então, que o Senhor nos abençoe e nos acompanhe. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã estaremos aqui também e logo mais, com certeza, com certeza? Acho que sim, com certeza. Eu devo estar postando mais algumas coisas aí. A gente se vê ainda por aqui. Que Deus abençoe você. E até mais. Tchau, tchau. Fica na paz.